Bem-vindo ao Em Foco. Depois da pressão de Bruxelas, o Governo leva esta quinta-feira a Conselho de Ministros um programa de estabilidade que prevê uma consolidação orçamental de 1,4 mil milhões de euros. Esta é uma notícia hoje avançada em primeira mão pelo Económico. Um corte maior do déficit em 2017 e um cenário menos animador para o crescimento económico são os pontos centrais do programa de estabilidade que o Governo leva a Conselho de Ministros esta quinta-feira. O Ministro das Finanças aponta agora para uma previsão de crescimento do PIB que passa dos 3,1% que constava do programa de Governo para 1,8% em 2017. Também a meta do déficit do próximo ano será revista de 2,6% para 1,4%, um corte de 0,8 pontos percentuais do PIB e que representa 1.400 milhões de euros de consolidação orçamental. O Governo quer, com este programa de estabilidade, ser mais conservador nas previsões do PIB para 2017, para não dar aso a pressões de Bruxelas para medidas adicionais que forcem um ajustamento maior do déficit estrutural. Depois da aprovação em Conselho de Ministros do Programa de Estabilidade, o documento deverá ser enviado para Bruxelas até final do mês. Mas antes disso, o Executivo de Costa está ainda em conversações sobre o documento com o PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, os partidos que apoiam o Governo no Parlamento. São hoje meus convidados, Hortense Martins e Diogo Henriques. A ambos, muitíssimo obrigado pela vossa presença. Hortense, estamos perante aqui uma significativa revisão em baixa das previsões de crescimento do Executivo. Não sei se é uma significativa revisão em baixa, porque para já o que nós temos previsto é que o cenário se mantém relativamente a 2016 e, aliás, a vossa notícia... Estamos a falar relativamente a 2017. Sim, relativamente a 2017 é que avança aqui, quanto ao programa de estabilidade, em relação ao déficit, a passagem de 2,6 para 1,4, portanto, cerca de um corte que vocês estimam em 0,8 pontos percentuais do PIB, e também a questão do crescimento que passaria a 1,8. Mas dir-se-é que este 1,8 é o 1,8 já previsto para 2016, não é? No fundo, dentro dessa perspectiva, exatamente, seria estagnar é uma manutenção, é uma manutenção. E também há que dizer que o programa do Governo não tem, digamos, isto não é em relação ao programa do Governo, vocês estão a fazer a comparação relativamente ao cenário macroeconómico que tinha o programa eleitoral do Partido Socialista. O que importa aqui referir, e eu acho que ainda não estão aqui considerados, vocês no fundo estão aqui a fazer o que está aqui apresentado, não são vocês, mas o que está aqui apresentado, e nós só vamos ter o programa de estabilidade aprovado na próxima quinta-feira em Conselho de Ministros. Até lá estamos a falar nas notícias dos jornais, porque ele não está apresentado. Ainda não é oficial. Ainda não oficialmente, está a ser conversado com, digamos assim, com os partidos da esquerda. Mas o que há a dizer sobre isto é que, à partida, não há aqui também grande incorporação dos efeitos económicos que provêm das medidas do Governo. Ainda hoje o Sr. Ministro da Economia esteve no Parlamento, há um esforço grande na dinamização dos fundos estruturais, que aquele programa de 100 milhões foi logo dinamizado nos primeiros 100 dias e que agora se perspectiva também que antes dos 2 meses sejam injetados aos 200 milhões. Exato. Exatamente. Portanto, mas isso também tem uma razão para não técnica, digamos assim, para essas considerações do lado da economia não estarem aqui consideradas. E daí que, quando aqui está apresentada o diferencial, apareçam estes 1.400 milhões. É que
Os economistas também trabalham, e a Comissão Europeia, sobre o chamado PIB potencial. E como nós sabemos, e isto é difícil de compreender, eu acho que para a maioria das pessoas, o PIB potencial é um indicador que está construído e que provém também, se baseia em dados do passado, mas que as pessoas não têm muita noção de como é que ele afeta aquilo que agora a Comissão Europeia quase que vem exigir como ajustamento estrutural baseado no PIB potencial. Isto é, se nós agora tivéssemos a avançar com um PIB, com previsões de um PIB maior, isso à partida iria gerar um ajustamento maior. Logo, o que significa mais sacrifícios, mais austeridade. E eu tento, quer dizer, estamos perante uma manobra contabilística? Não, eu não digo que é manobra contabilística, mas eu quero dizer aqui também que, e eu sou economista, portanto, quero dizer que estas questões dos indicadores, naturalmente nós temos que trabalhar com indicadores e é assim que os programas são feitos, mas nós também temos que perceber que até parece que para a economia não seria bom que houvesse crescimento e que esta questão do ajustamento, depois o crescimento se iria refletir em mais ajustamento e mais sacrifícios, então é porque não se iria querer mais crescimento. Ora, nós queremos mais crescimento para a economia porque nós queremos mais emprego na economia. Portanto, isto é só uma estratégia para Bruxelas, ou seja, para que Bruxelas não exija que esse crescimento seja contabilizado, seja canalizado para o ajustamento do déficit? Não, eu não digo que seja uma estratégia para Bruxelas, mas quero dizer que o cenário com o qual o Governo está a trabalhar é um cenário de prudência e de rigor e contenção, no sentido de não, no fundo, inflacionar por efeitos daquilo que nós esperamos que a economia venha a dar, para com esse rigor e com essa contenção ao nível das previsões, nós estarmos a trabalhar com uma certa folga para incorporar eventuais desvios que nós sabemos que podem ocorrer noutros campos. Diogo, estamos aqui perante dois cenários distintos. O de que será para 2017, que é este que estivemos a analisar agora mesmo, mas também em relação a 2016, porque estes riscos, se de facto estamos perante um cenário de estabilização do crescimento ou de estagnação nos 1,8, se de facto nós este ano conseguimos crescer os 1,8, se tivermos em conta todo o abrandamento que existe na economia mundial e nomeadamente nos parceiros da zona euro, o Executivo pode ser obrigado a rever em baixa as suas previsões para este ano. Só para eu perceber que estamos a falar a mesma coisa. O que antigamente chamávamos estagnação, agora chama-se manutenção, é isso? ou estabilização do crescimento. Portanto, o crescimento zero não é estagnação, passou a ser estabilização. Uma variação de crescimento. Não é crescimento zero, é crescimento de 1,8, mas uma variação nula de crescimento. Eu acho que é bom percebermos que estamos a falar da mesma língua. Por exemplo, também descobri que a revisão em baixa agora chama-se contenção nas previsões. Pronto. Tudo bem, eu só me quero adaptar, falha minha, não estar assim tão rápida à nova língua da geringonça, mas pronto. Mas então vamos a isso. Eu já percebi o que se eu percebi bem, que também posso não ter conseguido perceber, nós vamos dizer que temos menos confiança no crescimento, menos confiança na produtividade, menos confiança no investimento, porque baixamos de 3,1 para 1,8, não é? Uma décimazinha, para que não nos exijam um ajustamento estrutural tão grande. Eu só, primeiro, não percebo... Isso é do cenário eleitoral do Partido Socialista, não é do programa do Governo. Já houve evolução quanto a essa previsão anterior. Eu sei. O programa com que foram a votos e que o Partido Socialista dizia que as contas estavam todas feitas, desceu logo a seguir no primeiro embate. Não, porque houve problemas, Banif, essas coisas. Desculpa lá. Agora é a sua vez. Eu ouvia tentar explicar o inexplicável. Agora tenho que ouvir. E não interrompi. Os vários tipos de crescimento todas as previsões têm baixado, passa a ser a contenção nas previsões, mas a verdade é que para um executivo que dizia que era preciso confiança e que a economia e com o crescimento da procura interna e que era preciso dar sinais de confiança, neste momento, pelos vistos, o argumento é vamos dizer que temos menos confiança no crescimento para não nos exigir um ajustamento estrutural tão forte.
Eu não percebo a ligação. Percebo se isso é uma estratégia, tenho a certeza que estamos todos aqui a falar muito baixinho e ninguém está a ouvir na Europa. Mas pronto, de certeza que ninguém dá por nada por esta engenharia contabilística. Mas pronto, vamos fingir que na Europa ninguém repara. Mas depois então o ajustamento de 1,4 mil milhões para um déficit de 1,4, como é que é? Como é que é financiado? Como é que é financiado? E depois há aqui uma questão. Nós estamos a discutir notícias. Dou os parabéns ao Económico TV de ter tido esta notícia em primeira mão, que até agora não foi desmentida, mas a verdade é que ainda não conhecemos nada. Temos um Plano Nacional de Reformas e temos um plano de estabilidade escondido. E a verdade é que temos fontes de Bruxelas, fontes do Governo, fontes do Partido Comunista, fontes do Bloco de Esquerda. Há fontes todos os dias, mas informação pura, democrática, transparente, aí é uma seca. Não há. E portanto, eu espero que depois de quinta-feira o Governo ponha contas na mesa, explique aos portugueses o que é pedido e o que é que vai ser pedido aos portugueses. Porque é muito grave. Há uma semana para cá que o Governo tem baixado as expectativas em relação ao futuro e ao crescimento. E isto vem aí tempos difíceis. O que é uma mudança total, em relação ao método com que a economia tinha que ter confiança e os agentes políticos tinham que dizer, não podiam ser bota abaixo, como além disso, é em relação aos seus próprios parceiros da coligação. Eu tenho a maior simpatia, caridade e por não dizer pena mesmo, do ministro Mário Centeno em ter que reunir às terças-feiras à porta fechada com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português para lhe dar estas notícias. É de certeza difícil. A minha pergunta é, não seria mais transparente, em vez de estar às portas fechadas às terças-feiras com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, lembrar-se que existem agentes económicos, que existem investidores, que existem portugueses, contribuintes? Todos nós gostaríamos de saber o que é que está a ser discutido em Bruxelas. Hortense, redirijo-lhe a pergunta de outra forma. Como é que está a ser feita esta negociação com os parceiros de esquerda que suportam o Governo na Assembleia da República, sendo que, naturalmente, este tipo de revisões em baixa, quer elas aconteçam já este ano ou não, vão implicar sempre ter uma concordância dos parceiros no Parlamento para poder aplicar medidas que compensem uma eventual derrapagem nas previsões? Eu acho que estão a correr bem, não tenho razão nenhuma para pensar o contrário. E também não podemos aqui confundir, há tempos para tudo. E há, naturalmente, se o governo do Partido Socialista é um governo minoritário e que é suportado pelos partidos de esquerda, que o CDS também podia apoiar se votasse a favor das propostas do Partido Socialista. Portanto, nós estamos no Parlamento, estão livres de votar a favor. Mas, naturalmente, se é um governo apoiado pelos partidos de esquerda, terá que ir dialogando com os partidos de esquerda, naturalmente. Mas isto não é esconder nada dos portugueses, porque também na altura própria, e que já foi dito na próxima quinta-feira, e agora tem sido discutido todas as semanas e em vários dias da semana no Parlamento, por exemplo, o Programa Nacional de Reformas, com a ida de ministros constantemente ao Parlamento a discutir as várias partes, digamos assim, por setores do Programa Nacional de Reformas. Já para não falar do roadshow pelo país. Exato, pelo país. De forma como nunca houve, é verdade. E isso significa que até muitos comentadores voltaram a dizer que se aposta na política em detrimento das questões meramente numéricas e de estas questões, se a décima está acima ou se está abaixo, em relação, muitas das vezes, as discussões na Comissão da Economia e com os ministros da Economia são segundo as previsões. Ora, as previsões é algo que os economistas constroem em função das análises que fazem relativamente a vários indicadores. Mas o que importa saber é quais são as medidas para apostar no crescimento e para apostar na criação de emprego. Isso é o que importa saber. E também, o que aqui está em causa, também não vale a pena confundirmos as coisas, e eu tentei explicar isto na primeira intervenção, esta conta que aqui está feita, dos 1.400 milhões, faz-se, como eu já aqui referi, por comparação a um indicador que tinha sido apresentado inicialmente e que dá este valor. Mas é preciso perceber, como eu aqui disse, que isso é uma conta que é feita
relativamente à comparação entre dois indicadores. Não é em relação... Está bem, não percebeu, mas percebeu que em termos de economia nós estamos a apostar, que os fundos sejam entregues às empresas e que sejam pagos o atraso que os atrasos do crédito que as empresas não recebiam e que esse dinheiro seja injetado na economia. Isso gera emprego e gera economia. A economia tinha afundado de tal maneira que o PIB em 4 anos tinha recuado 15 anos. Em 4 anos tinha recuado a valores de 15 anos. O investimento tinha recuado a valores de 30 anos. Isto são os resultados de 4 anos. E isso, isso significa... Eu não posso não falar no assunto, mas não, é só para perceber. Mas, o ajustamento da Troika também foi resultado de uma negociação feita pelo governo anterior com a Troika, de acordo com aquilo que achavam melhor, que era naturalmente dentro das suas ideias, a liberalização da economia, o empobrecimento como receita para a resolução dos problemas dos portugueses, e os resultados foram estes. Mas voltando a isto, está bem, mas agora estou a responder. Voltando a isto, eu só gostaria ainda de dizer, o governo não desiste do seu programa e de que a confiança na economia é absolutamente crucial para que não haja retrocesso e para que o crescimento, mesmo de 1,8, possa ser maior e que haja criação de emprego e manutenção dos postos de trabalho ao invés de destruição dos postos de trabalho. E nós temos que... as coisas, de facto, não estão fáceis, porque as surpresas de empurrar com a barriga, por exemplo, o processo do Banif, resultaram em mais custos para os portugueses. E outros que estão a acontecer relativamente ao sistema financeiro. Há questões dos swaps, sim senhor, há a questão do novo banco, há as questões do Banif, as questões do sistema financeiro que não foram encaradas, eu disse isto aqui no último programa, enquanto noutros países as questões do sistema financeiro foram encaradas de frente, logo no início do programa, no caso português não foi isso que aconteceu. E nós estamos, neste momento, a ter essas surpresas que a senhora ministra, a ex-ministra Maria Luís, foi empurrando, porque havia um período eleitoral, como agora se está a verificar. Ninguém verificou isso. Sim, então está a parecer completamente claro aos portugueses que houve decisões que foram empurradas para a frente e que só foram ultimadas e que tiveram a ser ultimadas por este governo, no caso do Banif, e que a Comissão Europeia exigia que fossem resolvidas e que tiveram que ser num curto espaço de tempo. Diogo, por favor, a sua resposta. Bom, são tantas as coisas aqui, de repente temos aqui um salto de 5 anos. Minha cara Hortense, várias questões. Primeiro, nem vamos falar de Troika e quem trouxe a Troika e quem negociou o plano e quem negociou o plano e quem negociou a linha de capitalização e de financiamento do setor financeiro e porquê aquele valor. Mas isso de certeza que passa. Nem sequer vamos falar sobre quem contratou aqueles swaps e quem os negociou, sobre quais governos é que foram feitos. Mas vamos passar isso tudo para trás e então falemos, por exemplo, do Banif. No Banif, de facto, houve uma recapitalização de um banco que estava em muito mau estado, com um rácio de cost-to-income de 170%, um banco que tinha muitas dificuldades e que, desde o momento em que foi recapitalizado, a Direção-Geral da Concorrência, mesmo contra os representantes da Troika que estavam em Portugal, tentou sempre que fosse um banco, dizer que era um banco que não era viável e devia ser restringido a um banquinho das ilhas. Isto e que devia ser liquidado até. Era um banco que todos consideraram importante. Tanto é que o governo socialista decidiu não o liquidar e decidiu resolvê-lo, porque eram essas as duas hipóteses que tinha. O que a Hortense chama empurrar com a barriga e que não está nada verificado, é uma opinião, como todas elas legítima. O que eu vejo foi que durante 3 anos o governo, a administração do Banif e o Banco de Portugal lutaram contra instituições europeias que impunham uma solução que ia restringir qualquer capacidade de viabilidade e independência ao banco. Era dizer, os senhores receberam este dinheiro, têm que me pagar de volta, mas atenção, antes de me pagarem de volta têm de cortar ativos, têm de cortar agências, têm de cortar uma consequências decorrentes dessa recapitalização que é encarada como mais que tornava impossível a própria viabilidade do banco. Isto durante 3 anos foi discutido. A solução que estava a ser chegada no final do governo era de facto uma solução, depois de muitas outras não terem sido aceitas, era uma solução provavelmente a solução carve-out, de um banco, de um veículo com transição. E
A verdade é que o que se passou foi que, o que isto foi verificado, é que a 17 de novembro o Banco de Portugal mudou de opinião e passou a estar do lado da DGCOM e do BCE. E passou-se uma coisa diferente. Há uma nova instituição que os portugueses e todos os europeus nunca tinham tido de lidar com ela, que é o SSM, o Mecanismo Único de Supervisão, que foi criado e entrou em vigor um ano antes, em novembro de 2014, e que teve uma série de poderes, que ainda agora se está a discutir na Comissão, quais eram os poderes efetivos. Exato, argumento esse que o Carlos Costa utiliza para explicar porque é que não disse ao governo português mas sabe o que é curioso? É que ninguém diz... do Banif, exatamente, mas o governo diz que o Banco de Portugal disse que o banco tinha que ser vendido e não podia haver banco de transição. O Banco de Portugal diz que, toda a gente perguntou, onde é que está essa decisão do SSM? E o Sr. Governador disse que havia sinais. Não, ou seja, façam o que eu digo, mas se acontecer alguma coisa de mal, não digam que fui eu que disse. Não encontramos ainda. Nós estamos perante um problema gravíssimo de possível interferência europeia para lá dos mandatos e dos regulamentos e das suas próprias definições orgânicas das suas competências, em que, com muitos e-mails informais que são muito estranhos, a dizer claramente que esse banco tem que ir para o Santander, isto é muito complicado. E para um governo de um partido que dizia que tinha que bater o pé à Europa, o que nós vemos foi que, de facto, num mês fez tudo o que a Europa disse em marcha forçada. E, portanto, eu não sei qual era a melhor solução e vamos todos esperar pelo fim da Comissão para perceber melhor. Eu acho que numa coisa nós estamos de acordo. Houve uma interferência de instituições europeias num sistema estratégico para o país que não é normal, não era conhecido dos portugueses, não é sindicável pelos portugueses e pelos seus representantes em Portugal, talvez possa ser no Parlamento Europeu, eu acho que a Comissão ainda pode lá chegar, mas estamos a perceber que estas novas instituições chegam a sítios que não era suposto chegarem e de formas informais. E isto é muito preocupante para todos. Hortêncio, hoje precisamente a Comissária Europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, foi uma vez mais questionada pelos jornalistas portugueses sobre as declarações que Mário Centeno tinha feito na Comissão no dia anterior relativamente à forte intervenção, por assim dizer, de Bruxelas relativamente à questão do Banif, e em que a Comissária diz que não houve qualquer intervenção da parte de Bruxelas e que Bruxelas se limitou a agir no que diz respeito ao capítulo das ajudas de Estado e que atuou exatamente da mesma forma como teria feito com quaisquer outros bancos e que a decisão de resolução do Banif foi do governo português e que se demonstrou disponível para avançar com todos os documentos que fossem requeridos pelas autoridades portuguesas. No âmbito da Comissão de Inquérito, tem sentido essa falta de colaboração, ou tem havido uma falta de colaboração de Bruxelas relativamente a prestar informações claras sobre o que é que esteve por trás de todas estas decisões? De facto, estas questões são complexas e é isso que a Comissão de Inquérito está a fazer através do esforço dos deputados que estão a intervir na Comissão de Inquérito e dos deputados que pertencem à Comissão de Inquérito, e eu também aprecio a forma séria como aqui o meu colega de painel colocou a questão e a abordagem a este assunto, que aliás é um assunto muito sensível. Sensível não é, eu não estou a dizer isto relativamente à questão política, mas relativamente à soberania nacional? Às questões de implicação financeira, das questões económicas que estão envolvidas nestas matérias. Porque, de facto, a alternativa, o que parece evidente, eu também concordo um bocadinho com a perspectiva que aqui foi colocada, o que parece evidente é que havia uma clara vontade de reduzir o Banif a um Banco das Ilhas. E não parece tão evidente as razões que levariam a esta opção. Sendo que a alternativa entre resolução e liquidação, também ficou claro que liquidação seria uma alternativa muito mais onerosa para os contribuintes. Uhum. E também está claro, acho eu, para todos na Comissão, que havia uma data limite e que a decisão tinha que ser tomada nessa data limite. E que houve pressões para que se encontrasse uma decisão, digamos assim, antes dessa data. Chegando-se ao facto de várias possibilidades, digamos, de
de opções estarem afastados e no final existir um apenas, que é o Santander. Se está ou não, se está claro para, em termos dos meios, se a DGCOM, eu acho que ainda há muito, sobre essa parte, ainda há muito a esclarecer. Temos 15 segundos só para dizer uma 15 coisa. 15 segundos mesmo. Ao contrário do BPN, do BPP e do BES, aqui não houve ocultação de contas e de movimentos. Não há crime financeiro, nesse caso até obrigações de reporte identificado. O que há aqui é um conjunto de fatores e de atores que não costumavam participar a levar o assunto para uma consequência que caiu no bolso dos portugueses. E, portanto, aqui identificar é o que é que levou a essa consequência. Se bem que o estado do banco, em termos financeiros e informáticos, não é nada famoso, e eu fiquei completamente surpreendida como é que pode haver um banco a funcionar daquela maneira desde... Exatamente, havia algum tipo de... Exatamente, algum tipo de reportes que não estava devidamente cumprido. Meus senhores, ambos, muitíssimo obrigado pela vossa participação, animada como sempre. O Em Foco fica por aqui, fique connosco.